Boa tarde, gente. Me dá notícia aí quem tá chegando. Vocês estão me vendo direitinho? Está todo mundo me ouvindo bem? Manda um joinha. Obrigada, Marília. Danusa, Miriam. Bem-vindas. Vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal entrar. E vamos conversar, né? Nossa convidada de hoje é a Cristiane Peretti. Daqui a pouquinho ela também entra. Tem que ser aqui, tem que ser agora. Tio Cris falou de birra, até o tio Cris tá na área, né? Vamos sobreviver essa meninada em casa, gente. Lá em casa também tá fogo a coisa. Olha só. Boa tarde aí, tia Camila, saudade de você. Dani, o pessoal tá entrando aí. Deixa eu começar aqui nossa conversa, então. Esse mês de maio, né, mês das mães, eu tô fazendo o Saberes Sistêmicos para as Mães. Então, todas as sextas-feiras a gente teve às 17 horas uma live sobre algum assunto aí que foi votado nos stories. Um dos mais votados foi esse de hoje, que é como educar sem gritar, né? Tem muita mãe aí arrancando os cabelos, ficando louca em casa, com as atividades da escola e com os filhos mesmo ociosos em casa, as crianças sem atividade física, né? E o tempo todo dentro de casa e os pais tendo que trabalhar dentro de casa e como está sendo difícil mesmo para todo mundo. Então hoje a gente vai falar sobre como educar sem gritos e como sobreviver às birras das crianças, mas o que eu quero trazer para vocês é o máximo de leveza, o máximo de criatividade dentro disso, dentro dessa missão que é por si só já bem difícil, né? Se tudo estivesse funcionando normalmente já estava difícil de fazer. Então, com todas essas alterações é um pouco mais, né? E eu convidei para estar aqui comigo hoje a Cristiane Peretti. Ela é psicóloga, é terapeuta sistêmica, foi minha sócia em Belo Horizonte durante muito tempo na clínica do Espaço Movimento que a gente tinha lá, trabalhamos juntos durante muito tempo, foi responsável por grandes insights que eu tive só de conviver com ela, excelente terapeuta, mãe de gêmeos. E ela vai contar pra gente um pouquinho como é que foi a experiência dela de mãe de primeira viagem, cuidando de gêmeos, e um pouco mais do que ela usa no trabalho dela, com relação às terapias de famílias, terapias sistêmicas, com relação a esse trabalho aí de ser mãe, tá? Daqui a pouquinho a Cristiane chega e a gente vai começar a conversar. Só para eu adiantar um pouquinho, ei Ellen, ei todo mundo que está chegando, vai dando sinal aí se tá tudo bem em casa para vocês me ouvirem e se vocês estão me vendo direitinho, tá? Quem tiver perguntas, manda na caixinha da interrogação, porque às vezes vocês colocam perguntas no comentário e ele vai rolando e a gente não consegue responder na hora que a gente consegue fazer a pausa para responder. A pergunta já passou, tá? Os comentários vocês podem ir colocando, mas se for alguma pergunta que vocês queiram que a gente responda, coloca a caixinha que a gente vai responder, tá? A Cris já chegou, deixa eu deixar ele entrar aqui.
Conectando. Oi, Oi, como é que tá o Cris. sinal aí? Eu não tô me vendo aqui ainda não. Eu te ouço, mas ainda não te vejo. Não é a câmera do seu celular que tá virada, não? Deixa eu ver. Aí. Aí, aprendendo. Opa, agora caí, tá vendo? Ai, Aprendendo a mexer nisso aqui. eu também tenho várias Marinheiro de perguntas. primeira viagem, né? Vocês ficam vendo só meu rostinho aqui também, mas se eu mostrar o aparato que eu faço aqui para poder equilibrar o celular na posição, é normal dele cair, cai tudo, apaga a luz, é uma confusão. A gente faz Pois assim é. Aí mesmo. você vai me dizendo aí da luz, improvisei uma aqui para ver se fica melhor. Tá muito? Tá bom. Tá bom, tá. Se tiver como acender alguma outra, pode. Deixa eu ver aqui. Mas É melhor? É aí, o que tá eu... ótimo. Tá Tô bom? te vendo, tá linda, adorei o batom combinando com a blusa. Saudade de você. A Alana tá aqui mandando Nossa, mensagem que tem nem saudade da gente. Juntas. Nem fala, né, Lele? Assim, tanto tempo, tanta história juntas, né? E a gente Nossa, ensaiando tanto, voltar a um trabalho aí, olha, a oportunidade surgiu. Fico muito feliz com o convite, obrigada pela mas confiança, né? Nesses anos todos aí de trocas. Prazer eu, estar aqui. eu que fico muito feliz, morro de saudade do nosso tempo e de movimento, dos grupos de estudo, de tudo mais. Eu estava aqui falando para o pessoal que você foi responsável por grandes insights que eu tive na época que a gente trabalhava junto, estudava junto, né? Sempre muito sábia, sempre muito doce. Aprendi muito com você, Ixi, assim. O tão oposto de mim, acho que a gente fez grandes trocas, né, Cris? muitas trocas, né, Lê? Nossa Senhora. Foi uma É, delícia, continua e, sendo, graças a Deus. e o sonho da faculdade Movimente, né? Eu continuo sonhando alto, hein? Não, eu tô vendo, e vai mesmo, né? E eu tô aqui aplaudindo e torcendo muito, gostando muito do seu voo. Uma delícia, né? A vida vai fazendo as curvas aí, mas a gente acaba se encontrando de novo. Olha o Wilma aí, ó. Ei, Wilma, Aí, que ó, a delícia. Will era parte do movimento junto com a gente, né, Will? A Seja Bela, bem-vinda. que era do grupo de estudo, saudade de vocês, gente. A gente podia fazer igual o Sandy Júnior, 30 anos, movimentos, fazer um aulão, hein? O que você acha? Convidar 30 todos anos eu não esses sei, alunos. né? Mas já tem 10 anos, né, que a gente já separou assim, você foi para Rondônia, o Wilma foi seguir outros caminhos também, né, Wilma? Pois E aí foi dá para muito com a fazer. chegada dos meninos também, né, Lê? Pois é, então, dá para a gente fazer um remember aí de 10 anos depois, um aulão movimento. Pois é, vamos sim. Mas tá bom. Ó, hoje então, nosso assunto, né, a pedido aí nos stories para o mês do Saber Sistêmicos para as Mães, é a questão do como educar sem gritos, né, como sobreviver às birras das crianças, né, as mamães com muitas dificuldades em casa aí, lidando com as crianças em tempo integral, as crianças ociosas, com relação à atividade física, o tanto que isso também afeta a questão emocional. E aí eu queria levantar esse assunto, né? Dizer, e saber como é que você fez para sobreviver à primeira experiência aí como mãe, mãe de primeira viagem, já com dois de uma vez, né, Cris? Quais Foi. foram aí, quais são suas percepções com relação a essa experiência, essa questão do autocontrole, né? Eu percebo que as mães, na minha experiência, né, eu falo que eu queria poder voltar atrás e me retratar com algumas mães que eu atendi antes de ser mãe, porque eu não sabia o que era. Não, não é igual no livro, é muito diferente, né? Algumas Nossa, coisas coincidem, mas depois que a gente faz é que a gente entende mesmo. Mas isso é. não é possível. Então a gente segue, né, melhorando na medida que o tempo passa. Então, assim, na minha Aham. experiência, eu percebo que às vezes em que eu me descontrolei, tinha muito mais a ver com o que eu estava sentindo naquele momento do que com o que a criança estava fazendo em si, né? A questão do gritar, do agredir, do bater, ou de qualquer outra intervenção de disciplina que seja mais rigorosa, em todas as vezes ao longo desses 7 anos aí, desde que o meu mais velho nasceu, eu percebo que teve muito mais a ver com o meu estado emocional daquele dia do que em si com
o comportamento da criança naquele momento, né? O que você percebe? Como é que você vê esse assunto? Fala, fala, mata a minha saudade de te ouvir. Então, Lê, eu fiquei pensando muito esses dias, né? E vendo esse tanto de live que a gente está sendo presenteada aí, né? Me trouxe muitas reflexões. Acho que esse tempo de quarentena também possibilita isso, né? A gente parar, olhar para dentro e começar a avaliar como que a gente fez as coisas, como é que foram essas experiências, né? E muitos insights vão vindo também nesses momentos, né? Quando eu descobri que estava grávida, né, primeiramente, eu nem imaginava que seriam dois. Então já foi um choque pensar nessa possibilidade que seriam gêmeos chegando aí. E a gente, todo mundo falava, olhava para mim e falava assim, coitada! E eu falei assim, gente, mas como assim, coitada, por quê, né? Esses dias a Manu me perguntou, mamãe, por que que ninguém sonha em ter quíntuplos? Eu falei, minha filha, senta que lá vem a história, né? Me dá um mal-estar aqui, só de imaginar. Eu falei, filha, porque é muito trabalhoso, né? E aí, quando chegam os bebês ainda, né, Letícia? Nasce a mãe, nasce o pai, nascem os avós, nascem os bisavós, todo mundo quer participar, todo mundo tem opinião, né? E por mais que uma rede de apoio se faça muito necessária, porque sem rede de apoio a gente não sobrevive, ela também ajuda a trazer muitos incômodos, né? E instiga na gente muita insegurança às vezes, falando que a gente está fazendo errado, como se tivesse uma fórmula mágica, né? E eu lembro que quando os meninos chegaram, eu tentando ser o mais certinha possível, né? Falavam que tinha que dar mamar de 2 em 2 horas, e pôr para rotar, e aquela confusão toda, né? Eu lembro que E você fez um caderninho para anotar, né, Cris? Para não eu confundir, anotava, porque eu não trocava a sabia, de madrugada, eu já dei para um, eu dei para o outro, como assim? Né? E eu lá, toda bonitinha, um belo dia, a enfermeira me liga e pergunta assim, porque a Manu ficou no CEPAC 2 dias, né? E aí a enfermeira me liga e fala assim, como é que você está amamentando a Manuela e tal? E ela tinha mamado muito aquele dia. Eu estava assim num contentamento, numa alegria tão grande, né? E aí ela falou assim, não, você não pode deixar ela mamar mais do que 20 minutos, senão o que ela consome de energia é mais do que o que ela ganha com o alimento. E aí ela começou a me ligar e controlar o tempo de mamada. E aquilo começou a me gerar um estado de tensão e desconexão com os meninos, né? E assim, aí um dia a Manu dorme um pouco mais e ela quase teve uma hipoglicemia. Nós corremos com ela para o hospital e chega lá a pediatra humana, sensível, vira para mim e fala: você está dando mamar de 2 em 2 horas? Não, então você vai ter que dar com menos tempo. Eu falei, minha filha, como assim? Como que eu vou sobreviver, né, nesse caos? Não sei o quê. E se não fosse a rede de apoio, né, Letícia, para poder ajudar e uma enfermeira anjo aparecer lá no dia e falar assim, calma, não é bem assim, vamos lá, né? Essas emoções teriam ficado muito confusas, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo para dizer o quanto que o social ele vai interferindo, né? Essas demandas, essas regras, elas vão interferindo na nossa conexão com o bebê, porque a gente acaba querendo fazer tudo muito certo e esquece do que é fundamental, que é avaliar aquela condição, aquela situação única que nós estamos passando ali naquele momento, né? E para cada fase de idade da criança e para cada ciclo de vida, são novas demandas, são novos aprendizados, não só para a criança, mas para a gente também. Eu até tinha feito, mas eu não sei onde eu coloquei. Eu gosto muito de usar um exemplo assim com os pacientes no consultório, né? Quando a gente nasce, a gente vem assim dobradinho, né? A gente não tem experiência, a gente não tem linguagem adquirida, é um mundinho muito limitadinho, né? E à medida que a gente vai interagindo ali com a mãe, com o social, o pai vem ajudar e escuta e faz parte dessa rede de apoio, a gente vai desdobrando. E aí o nosso campo de atuação vai aumentando, né? Então, quando introduz os alimentos, ai, que respiro para a mãe poder dar o alimento, não ficar só na amamentação, né? Ainda mais de 2.
E à medida que eles vão andando e vão explorando o meio, esse universo deles também vai ampliando e o nosso universo também, né? A criança, então, ela precisa estar sendo assistida e de proteção, de cuidado, de amor, de informação, ela está adquirindo a linguagem, né? E a gente falando da questão da birra, a birra nada mais é do que também uma forma de comunicação, né? De algo que para ela não está dando conta de administrar e ela ainda não tem um aparato, uma linguagem, recursos para solucionar aqueles problemas, né? Só que nós, pais, mães, muitas vezes estamos aí, como você bem disse, né? Cheio de emoções, cheio de cobrança, querendo lá ser a melhor mãe do mundo, oferecer o melhor para esse filho, né? E nem sempre a Ou gente às vezes, consegue né, querendo voltar a trabalhar e voltar a ter uma vida normal e na culpa de não também. dar para fazer aquilo naquele momento, né? E o tempo da vida também. Eu costumo falar muito com o meu menino, falei, meu filho, infelizmente não é no tempo que a gente quer, é no tempo da vida. Tem coisas que tem horário que não depende só da gente, né? Depende também das coisas. Então a gente tem que se planejar, a gente tem que se organizar. E se não tiver também um combinado, dependendo da etapa de vida dessa criança, a gente fica muito no tem que fazer agora. E aí você toma a criança naquele ímpeto, tira ela de um momento prazeroso que ela está vivendo, vai tomar banho agora! E aí a gente quer que a criança responda como, né? Eu estava vendo lá suas perguntas sobre a questão da hora do banho e tudo mais, e eu achei muito interessante, porque o banho aqui em casa sempre foi um momento de muita diversão, né? Eu achava aquilo o máximo, então eu comprei uma banheira até uns 5, 6 anos, eles tinham uma piscina dentro do box, que era entrar e brincar e tal. Então, eu acho que, assim, educar, a gente precisa realmente estar conectado com o que faz sentido para a gente, né? Porque é das tarefas mais difíceis da existência humana. É o que exige mais esforço de um ser humano é a gente educar alguém. Você conhece alguma coisa mais difícil do que isso, Lê? Algum Não. desafio maior do que educar um ser humano? Inclusive, só fazer um parênteses aqui. A quem quiser ainda participar, concorrer, eu vou sortear, quer dizer, não vou sortear, né? Vai concorrer. Até a semana que vem a gente vai definir quem vai ganhar essas cartinhas dos saberes sistêmicos para as mães. Então, para concorrer, você precisa ir lá na minha página. Eu fiz 3 posts com situações de birras, situações problemáticas do dia a dia, envolvendo alimentação, envolvendo banho, envolvendo deveres de casa. E eu coloquei lá o que você faria, né? Qual seria a sua estratégia? Então, as mamães mais criativas, eu vou colocar nos stories uma votação a partir de hoje, na hora que a gente acabar essa live, eu já vou começar a colocar a votação das melhores respostas. Eu quero essa opinião, tá, Cris? Dá uma lida lá e me fala quais que você acha que eu devo colocar em votação também. Pode Vocês podem me deixar. mandar lá no comentários ou no direct. E as mais votadas vão concorrer aos saberes sistêmicos para as mães, tá bom? Então, são algumas. As cartinhas são muito legais, são todas dentro da filosofia das constelações sistêmicas, com dicas aqui, com orientações. Então, De quem que é, Lê? da Andréa Felício. Ela é psicóloga também? Ela é terapeuta sistêmica também, facilitadora de constelações, Ah, que legal. tá? Então, tá valendo ainda. Começa a votação nos stories hoje, depois que a gente acabar a live. Legal, escreve lá, gente. Eu vi muita dica bacana. Eu fiquei Uhum. pensando, eu falei, olha só, isso é bem interessante, né? E Eu vi lembrando uma que lá, não tem certo e errado, né, Cris? pois é. Não tem certo e errado, vai depender de qual é o contexto, né? Então não se sintam avaliadas, não é isso. A gente quer aproveitar as melhores respostas dentro do que a gente vai apresentar aqui um pouquinho hoje na live também, sobre como conectar com a criança, como direcionar a criança, e depois a gente vai discorrendo sobre os assuntos aí para vocês terem acesso às informações, né? Uhum. A gente vai mandando aí as perguntas, né? Eu estou vendo aqui, Rosilene entrou, a Camila já estava aí, a Cris Stoff. Muito legal, gente. Obrigada pela participação aí. Vale, Cristina, vale para quem não é mãe também, tá? Vale Pode. para quem não é mãe também, porque tem sobrinho, não tem, Cris? Tem outras crianças que participam, que também quem atende crianças aí, né? Tá? Quem E quiser
participar, é só ir lá e comentar qual seria a sua estratégia em cada uma daquelas situações. Sim. E aí, pegando o gancho lá, né, desses desafios na hora de educar, cada fase, né, Letícia, cada etapa do desenvolvimento, ele vai exigir dos pais uma forma de funcionar mesmo, né, a conexão. A mãe, a gente costuma dizer que ela vai dar ali a segurança, a proteção, e o pai vai entrar muito fazendo também essa mediação no limite, ou deveria, pelo menos, né? Então, a gente também precisa ajudar esses pais a exercerem essa função. Eu vejo, às vezes, muito no consultório, as mães super protegendo os filhos, e quando o pai vai fazer uma intervenção que não é tão delicada, não é tão empática, às vezes, com a criança, as mães muitas vezes desautorizam esses pais também colocarem esse limite, né? Então, se a gente não faz essa parceria com pai e mãe, fica muito complicado para a criança entender o que é a regra, a disciplina, até onde ela pode ir dentro daquele contexto familiar, né? Então, é importante, mamães aí, estabelecerem uma boa relação de parceria com os pais. Aquela história de falar a mesma linguagem, nem sempre ela é necessária, né? Às vezes o pai ele vai introduzir temas que são importantes que nós, enquanto mães, ficaríamos ali protegendo a criança e o pai precisa dar uma empurradinha, porque senão a gente não deixa esse sujeitinho aparecer, né? Existir, né, Letícia? Uhum, com certeza. Ó, tem uma pessoa aqui falando, Fafá Lopes. Fafá é Lopes. Meu filho de 11 anos, ele só escuta e obedece quando eu grito. Eita! Olha, Pois é, posso compartilhar uma experiência minha? pode. Que foi, para mim, foi um marco, porque eu tinha um monte de ideias na cabeça sobre como era educar crianças, né? Aí veio o primeiro, várias delas joguei fora, alguns livros eu quis, inclusive, queimar. Depois, quando veio a segunda, aí as coisas foram ganhando complexidade, que nem o papelzinho da Cris aí. E eu fui precisando colocar em prática algumas coisas que estavam no livro, mas que eu não tinha praticado ainda. E teve um dia, especificamente, em que os dois lá em casa, eles começaram uma briga por causa de um todinho. Tinha todinho na geladeira. Olha que coisa importantíssima. E aí, no verso do todinho tem desenho, né? Então, eles estavam brigando por causa do desenho que estava no verso do todinho. Não tinha dois desenhos iguais, então o negócio começou ali. E, como eu falei no início, né? A maioria das vezes em que eu perdi o controle e gritei ou quebrei alguma coisa, já aconteceu comigo, tá, gente? Já teve vez de eu jogar brinquedo no muro, já teve vez de eu gritar, bater, graças a Deus eu consegui não fazer. Só teve uma vez que eu fiz em 7 anos, e mesmo assim eu me arrependo porque eu estava desequilibrada, não precisava de eu ter feito. E nesse dia, por causa dessa briga do Todinho, era final de dia, vocês sabem o que isso significa para quem trabalha. Eu estava morta de cansada, lavando vasilha na cozinha. E aí começa aquele inferno por causa do raio do desenho da contracapa do Todinho. E gritos e os dois se estapeando. E aí eu falei, meu Deus, eu vou pegar um desses meninos agora, eu vou pôr lá fora, eu vou pôr na rua. Ou eu ia gritar, ou eu ia sacudir um dos dois, ou os dois. Alguma coisa que eu não queria fazer, eu ia fazer. Aí o que eu fiz? Eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer isso, não. Não quero mais fazer isso. Eu já tinha me proposto a não gritar, porque eu me sentia uma mulher tão desequilibrada quando eu gritava, eu me sentia tão mal depois, que eu decidi, eu já tinha me prometido que eu não queria fazer aquilo. Aí sabe o que eu fiz? Eu larguei as vasilhas na pia, sentei no meio da cozinha, fechei os olhos e comecei a respirar. Lento e profundo. Eu falei, eu sei que o meu cérebro se acalma assim, eu conheço a fisiologia do meu corpo, eu trabalho com isso e eu vou fazer isso funcionar agora. Então, eu não falei nada, eu deixei, se eles fossem se estapear, eles iam se estapear ali naquela hora por causa do todinho, porque eu falei, eu não vou bater neles. Então, agora eu vou me acalmar para depois eu pensar o que eu faço. Porque quando a gente está emocionalmente acionado, né, com o sistema límbico acionado, a gente desativa o córtex cerebral. Então, eu não consigo raciocinar bem se eu tiver emocionalmente acionada. Então, eu precisava
me acalmar para eu pensar no que fazer, sem me desequilibrar. Então eu fiz exatamente isso. Eu larguei as vasilhas, sentei no meio da cozinha, cruzei as pernas, fechei os olhos e fiquei respirando. De repente fez um silêncio e eu não abri os olhos para ver, eu estava focada em olhar para dentro. Eu me concentrei nisso. Fechei os olhos, respirei, 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 respirei. Quando eu percebi que meu batimento cardíaco tinha baixado, que eu já tinha meu corpo entrado em um certo equilíbrio, eu abri os olhos, estavam os dois parados assim na minha frente, com os olhos bugarados assim, Ficou ninguém falava mais doida, nada. né? E tipo Uhum. assim, que é isso que minha mãe tá fazendo? Então O eu tinha elemento surpresa, né, Letícia? que é isso que ela inventou, né? E aí o assunto do Todinho acabou, eu não sei, cada um pegou um para eles mesmos, eles pararam de gritar, eu falei, tá resolvido? Tá, eles saíram de perto caladinho. E assim, veio um silêncio de dentro para fora. Ao Sim. invés de eu impor uma coisa, né? Foi de dentro para fora, eu me acalmei e aquilo teve, eu acho que é um efeito em onda energética, assim mesmo, que alcança as crianças, sabe? Esse dia foi marcante para mim, porque não só eu passei a praticar isso com mais regularidade e deixei eles perceberem que eu usava isso a meu favor quando eu estava nervosa, não só com eles, mas com outras situações do dia a dia, como eu comecei a praticar com eles. Então, hoje, a minha caçula, que tem 5 anos, por exemplo, ela mesma já, quando ela está nervosa, eu vejo que ela mesma já faz isso de usar a respiração a favor dela, né? Conhecer o próprio cérebro e usar aquilo a favor dela, né? As Uhum. crianças aprendem por observação, né, Cris? Com certeza, com certeza. A Manu aqui sempre foi muito falante, então ela, a vida inteira ela fala muito, né, e facilita muito a relação. A gente percebe muito que a birra vem, essas crises vêm quando eles não têm estratégia de solução de problema, né, Lê? Então, Uhum. aqui, quando começam os gritos ou alguma coisa assim, uma das estratégias que eu uso é de falar cada vez mais baixo. Né? Eu já não sou de falar muito alto. Às vezes eu tenho que dar uns gritos aí também para dar uma parada, né? Opa, vem cá, volta aqui. Mas a tendência e a intenção é, antes de chegar nesse ponto, a gente já perceber que a temperatura está aumentando e olhar ali para você, opa, está precisando de ajuda aqui, olha, né? Vamos conversar. E é muito interessante isso, quando você olha para você, o que é que eu estou sentindo? Porque o adulto aqui sou eu, né? E a Uhum. gente olha no olho da criança, né? E você olha e fala assim, peraí, o que está acontecendo? Né? Para que isso tudo? E aí eles começam a falar mais alto e a gente vai falando mais baixo, que é o elemento surpresa. Você chega e começa a falar baixo, você não está entendendo. Aí eles vão abaixando o tom de voz também para poder ouvir o que você está falando, né? E se conectar com você, viu que você já está prestando atenção, o objetivo já foi alcançado, né? Uhum. Porque muito dessas birras também, elas acontecem quando está desconectado, né? A criança não está se sentindo vista, ela também está ali diante de uma situação, problema que ela não sabe resolver. E aí, como é que ela vai dar conta de fazer aquele adulto olhar e entender o que ela está querendo dizer, né? No momento desse, como você fala do cérebro, né, de cima e de baixo, se é ativada a raiva, né, a reação, a pupila vai dilatar, o coração vai disparar, porque eu estou pronta aqui para o ataque. Né? Então, a criança vem com tudo para poder atacar e a gente é reativado nisso, porque quando uma criança vem e me bate, como eu escuto às vezes no consultório os pais falando, eu fui agredido, então eu também fui ativado na minha raiva. E a Uhum. tendência também é reagir, né? Uhum. Então, essa sua estratégia de parar e respirar e falar assim, pera lá, né? O outro não vai tomar conta do que eu sinto, né? E voltar para esse controle e falar assim, eu sou o adulto aqui, se eu não estou dando conta de regular as minhas emoções, como é que eu vou ajudar essa criança a entender e regular as emoções dela? Como é que eu vou ensinar alguém a se acalmar se eu não consigo? Eu fico para morrer quando eu vejo, santo de casa, casa de ferreiro espeta de pau, às vezes, Ah, né? sim, Então, lá em casa, sim. eu tenho um marido contador, né? Ele é ótimo em planilhas de Excel, mas na hora da gente falar da subjetividade humana, o negócio vira como um pandemônio. Então, às É. vezes, eu fico tentando inserir as ideias lá para ver se funciona. Em algumas coisas a gente consegue. Mas, às vezes, ele vira e fala assim: olha, os meninos estão nervosos, falam assim, ó, você acalma aí, você acalma aí.
Aí eu falo baixinho com ele, assim, agora explica para ele como é que se acalma. Tem que explicar, porque ele é criança, você é adulto, você está mandando ele fazer uma coisa, e se ele não sabe como faz ainda, né? A gente tem que primeiro, se eu quero que a criança se acalme, bom, explica para ela como é que faz para se acalmar. Mostra para ela como você Uhum. também, qual recurso que você usa, Sim, né? Tem sim. que oferecer a estratégia, mostrar o caminho. Esse é o nosso papel ali enquanto adulto. Mas Uhum. nem o próprio adulto sabe como fazer. Uhum. E eu, conhecimento sobre as minhas próprias emoções, o que que eu sinto, o que que me provoca isso, o que que me provoca aquilo, né? E daí Uhum. vem, tudo se resume ao que passa no meu mundo interno. Como é que eu estou me sentindo, como é que eu vou lidar com o que eu sinto. E aí fora segue como tem que ser, né, Cris? A gente não tem controle de tudo. Sim, Então, não tem controle de tudo, controle de muito pouco, na verdade, né? Essa pandemia vem aí para mostrar que a gente tem muito pouco controle, né? E se a gente não dá conta, se a gente tem alguma possibilidade de controlar alguma coisa, seria nós mesmos, as nossas emoções, né? Mas se mesmo assim elas ainda vêm nessa onda toda, né? Como que a gente fica querendo controlar o outro? No máximo que a gente pode fazer é acompanhar e educar. Eu estava lendo, né, que a palavra disciplina, ela vem de discípulo. Então, assim, é aquele que está ali aberto para poder aprender, né? Então, a gente tem que entender que, enquanto pais, a gente também tem que conduzir. Para poder conduzir, antes de mais nada, eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso cuidar dessas emoções que elas brotam assim, né? Então, eu, enquanto mãe, eu fico muito curiosa e eu sempre estou perguntando para um aqui, outro ali, olha aqui, como é que eu vou fazer para poder lidar com isso, né? Eu faço um monte de curso, eu sempre estou buscando respostas, porque quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida, muda as perguntas e a gente precisa se virar de novo, né, Lê? E aí é, você me fez lembrar do meu menino, que agora nessa pandemia, essa energia toda acumulada, né? E aí a agressividade muito mais intensa e tal. E a Cris Stoff está aí participando, me ensinou uns exercícios que eu achei maravilhosos, e aí eu vou compartilhar, né? Então, às vezes ele vem com aquela agressividade, eu tô assim, e agora? Então agora é o gorila que vai aparecer, você é forte, eu sou forte também. E aí aquela agressividade toda se transforma também numa grande brincadeira, né? Porque fica tão sem sentido aquele ataque muitas vezes, né? Ou então você está com raiva mesmo, eu também ficaria com raiva se eu tivesse no seu lugar, né? Dependendo do que acontece, a gente tem que dar razão para a criança, né? Olha, você isso é está uma tendo que conexão, parar, hein? né? Quero até pegar um É, negócio aqui. Pode continuar falando. você está tendo que tá assistindo televisão, um programa que gosta, tá super distraído, envolvido com isso, e aí tem que parar para poder ir para a escola online, coisa chata. E eu não estou Nossa, brincando com os meus amigos, eu não estou gastando essa energia toda, como que faz? Né? Aí a gente usa o grito do dragão, a Cris Stoff está aí, ela depois confirma e explica mais para gente. Aí fala assim, que ódio dessa aula! Que raiva dessa professora! E pronto, e aí a gente mesmo já começa a rir da situação e você desmonta, né? Aquela agressividade que estava vindo, porque faz parte de uma brincadeira também. Outro dia eu virei, eu falei, olha, eu sou de Capricórnio, hein, menino? Você não está entendendo. Olha os meus chifres. E aí a gente começou uma lutinha, uma briga, porque eu também não sou desse universo masculino, né, Letícia? A gente, enquanto mãe, se tem uma menina, a gente educa de uma forma, se tem um menino, é de outra forma. Então são linguagens diferentes, formas de acessar diferente nesses momentos de birra. Então, o mais importante é a gente olhar para a criança, tentar entender que raiva é aquela que foi despertada, né? Ela é para me manipular ou ela é uma emoção que a criança está apresentando porque ela não sabe mesmo lidar com essa situação, com a frustração. Aí a gente fala assim, nossa senhora, não sabe lidar com frustração. Você sabe? Eu não sei, eu estou aprendendo, né? Falar que a gente gosta de ser frustrada é uma mentira, né? A gente não gosta de ser frustrado, mas a gente é frustrado ao longo da vida e a gente tem que ir aprendendo a manejar isso, né? A encontrar possibilidades de atuar e de funcionar nesse é. sentido.
Você falou aí sobre o gorila, né? Eu tenho aqui no consultório, olha, não sei se você já ouviu falar da Liga do Cérebro. Não, Ó, esse eu não conheço. eu aprendi isso num curso de mindfulness para educadores, ó. Esses Aham, personagens, eles representam partes do cérebro. Então, essa aqui é a gorila nervosinha, que a gente chama de Amy, que aham. representa a nossa amígdala, né? Esse daqui é o hipo, que é um bibliotecário, que está representando o hipocampo, né? Que faz essa busca de Olha que informações. interessante. E a Aham. Xeritex, representa essa parte do córtex cerebral, que faz essa investigação, que vai fazer ajudar a gente a entender o que se passou. Então, aqui, quando eu estou com crianças e com os meus também, eu fiz isso, de apresentar a liga do cérebro e fazer as brincadeiras de como é que eles funcionam, né? E aí a gente fala que quando a gorila tá lá, nervosa, acordada, né, muito agitada, a xerife e o hipo e o bibliotecário não conseguem trabalhar, que a gente precisa ajudar ela a se acalmar, e aí a gente vai fazendo os exercícios de respiração, o grito do dragão, tem uma respiração do dragão que às vezes aqui a gente usa, que é você puxa o ar e solta É. como se você estivesse imitando um dragão, e a gente está aí E, brincando com as crianças e hum, ajudando a elas a acionar o cérebro de uma forma correta e usar o nosso nosso super Batmóvel aqui a nosso favor, né? Que não adianta ter exato. um iPhone 300 mil se você só souber usar o WhatsApp e atender ligação, não vai adiantar nada. E a gente deixa a criança entender como que ela funciona, né? Através de metáforas e brincadeiras assim, e isso ajuda a gente a melhorar a nossa comunicação, né? Agora, Sim. Você duas falando coisas. de recursos, tem esse livro aqui da Adriana Zanonato e do Luiz Carlos Prado, que é bem legal também para poder falar da agressividade, que é a história de uma menina que ela falava muitos palavrões. Então, da boca dela só saía cobras e lagartos. E aí, como é que ela vai lidando com isso também ao longo do livro, né? Como é que ela vai acionando aí o cérebro de cima e de baixo para poder se regular. E também tem esse que é a disputa dos pensamentos, né? Para poder trabalhar a questão das distorções cognitivas, e que é muito interessante para a gente trabalhar com as crianças no consultório também. Né? Então, são os Legal. recursos até que os pais também podem usar em casa, né? Ler para as crianças. Tem vários livrinhos bem legais, para que a criança possa entender que todas as emoções, né, Letícia, elas têm uma função, né? Todas as Uhum. emoções, tudo que a gente sente tem uma função, né? Então, se eu sinto raiva, a raiva ela é também para demarcar aí o meu espaço, né? O meu lugar de proteção, a minha identidade. Muitas vezes eu falo que mãe é um negócio muito chato, né? Manda o menino para o banho, se o menino demora, sai do banho. Então a gente também fica dando muitas informações ao mesmo tempo que acabam confundindo. Então a criança, uma forma dela marcar o espaço onde ela quer ficar também é com a manifestação da raiva, porque é uma emoção que ajuda a separar e a gente precisa dessa separação para poder existir também. Né? Então, a gente não tem que ler as emoções que a gente considera desconfortáveis de serem sentidas como algo negativo, né? Porque elas estão ajudando a criança a desenvolver essa capacidade de enfrentamento na vida também, né? Que é extremamente importante e que é o lugar mais seguro e protegido para ela manifestar o que ela deseja e construir esse espaço seguro do que dentro da família. Né? Se a gente, enquanto pais, fica o tempo todo reprimindo essas emoções, a gente também está dizendo para eles que eles devem se subjugar na vida, né? Abaixar a Uhum. cabeça, que eles não têm o direito de lutar pelos seus direitos e pelos seus desejos, né? Então a gente também tem que ter muito cuidado ao reprimir a raiva. Se a gente consegue ajudar a criança a se acalmar com esses recursos, seja soprar, gerar florzinha, soprar velhinha, né? Para poder fazer essa respiração e achar o eixo, igual você sentando lá no meio da cozinha, se a gente consegue ajudar os filhos da gente a desenvolverem estratégias para lidar com as emoções, porque nós somos leigos emocionais, né? Nós somos muito pouco treinados nesse sentido de aceitar nossa tristeza. Quantas vezes a gente demonstra raiva porque a gente está triste? A raiva é uma emoção até secundária, né? Aconteceu alguma coisa
eu não estou dando conta de lidar porque meu amigo me chamou de burro, não me deixou jogar no time, e ao invés de fazer contato com essa tristeza, eu vou lá e demonstro raiva, vou lá, chuto o amigo, né? Então, assim, é esse cuidado também da gente poder ir educando emocionalmente os nossos filhos e conectando também com o que a gente está sentindo naquele momento. Qual é a compaixão que a gente desenvolve por essas dores infantis, né? A gente carrega o reflexo dela para a vida inteira, né? Quando a gente olha para as nossas histórias, que a gente olha a criança que a gente foi, né? A gente vê a interferência disso em quem a gente se tornou. É, com certeza. Eu falo muito sobre o repertório emocional, assim. Eu vejo tantos adultos resumindo as emoções em, hoje eu tô bem. Ah, não, hoje eu acordei mal. Meu Deus, isso é muito pobre. Tem tanta Sim, coisa entre acordei bem e acordei mal, né? É frustração, isso é cansaço, isso é tédio, isso é alegria, isso é agitação, isso é ansiedade. Que é isso que você está sentindo? A gente precisa investigar, a gente precisa oferecer um repertório amplo para a criança também, para ela poder saber diferenciar. Senão começa a achar que tudo é raiva, que tudo é sim. uma coisa só, que tudo é vergonha, né? Assim, a gente precisa ajudar as crianças a dar nome. E a gente só consegue fazer isso se a gente primeiro fizer a autoinvestigação, se eu souber diferenciar em mim, né? E também isso que você falou da compaixão, da gente tomar muito cuidado para não negligenciar uma dor de uma criança como se, isso não é problema, não. Você vai ver quando você crescer, né? Você não sabe o que é problema ainda não, mas para a criança, para o momento dela, para aquilo que ela tem no papelzinho, no repertório dela, aquilo tem peso. A gente precisa saber fazer esse passeio, né? Peraí, deixa eu voltar. É isso que você falou da minha criança, né? Deixa eu voltar lá na minha história. Qual que é a minha narrativa de vida? Quando eu tinha essa idade, o que que isso significaria para mim? O que que outras Uhum. coisas significaram para mim naquela época? E que, né, claro que o problema é um problema igual eu citei, né? A contracapa do Todinho não é um problema para mim, Sim, mas às vezes para eles era um problema. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não negligenciar outras coisas, né? Como, por exemplo, um desenho que o colega rasgou. Você não sabe qual que é a carga de emoção que a criança colocou para fazer aquele desenho, para quem que ela pretendia entregar, por exemplo, né? A gente precisa saber ouvir, respeitar, sem julgamento, né, Cris? Eu não ouço a criança achando assim, definindo, não, isso é muito, isso é pouco. Isso eu vou dar atenção, isso eu vou ignorar. Eu simplesmente ouço sem julgamento e deixo fazer esse movimento dela saber que eu estou ouvindo. Não, tá bom, eu estou sim. entendendo que para você isso é difícil, eu estou entendendo que você queria, que você queria esse tênis hoje, o tênis já não serve mais no pé, né? Por exemplo, etc. Né? Tanto Uhum. Não, e eu fiquei lembrando de um exemplo, né? Que uma vez eu cheguei, os meninos faziam natação na escola e eu acabei atrasando, e aí chego na escola, meu menino falou, eu não vou fazer mais natação, e ele muito triste, muito triste. Mas por que que você não quer fazer mais natação e tal? E é professora, e até a gente chegar onde é o problema, né, Letícia? É um tempo de investigação que a gente tem que estar ali disposto a ouvir, né? E ele bem triste, e aí passa o tempo lá, ele lá pelas tantas, já alguns dias depois, ele falou assim, não, eu não quero ir mais, porque você chegou, eu fui para o banheiro, eu não cansava a torneira do chuveiro, como é que eu vou tomar banho sozinho, né? Hum, Então, assim, aí a gente foi pensar em estratégias, como é que ele ia resolver aquele problema caso a gente atrasasse, caso, né, ele precisasse se virar ali, tinha a opção de não tomar um banho, de só guardar roupa, ou ele podia pedir para alguém, quem que ele poderia solicitar, né? Então, assim, pensar junto com a criança nas soluções dos problemas quando essas emoções elas vêm à tona, né? uhum. E não simplesmente ir passando a bola e tentar argumentar com coisas, né? Que a gente nem sabe se vai estar atendendo a demanda, porque, não, mas você tem que fazer a natação. Eu estou pagando, eu já paguei a natação, né? E reduzir Você pediu, agora você. você tem que ir até o final, né? Porque senão não é uma questão de persistência. Não, pode ter tantos outros motivos por trás daquele pedido, né? Que ele está falando de não ir, né? Hum, Então, é muito isso também. Eu estou vendo uma pergunta aqui
E acho que Ezequiel está falando, você não intromete na educação do pai, mesmo que a correção dele no momento seja grosseira, humilhante e horrível? Não, de forma alguma, né? Se tiver humilhação, se tiver grosseria, a gente vai interferir, porque enquanto casal a gente vai conectar para uma boa educação, né? Se o pai estiver exagerando aí na medida, é claro que a gente vai ter que fazer essa mediação, né? E trazer esse pai também para uma reflexão, né? Qual é o sentido de ser pai, né? Qual é a nossa função aqui? Vai ser de educar, né? Então, eu vou tratar isso com grosseria, eu vou esperar qual é a reação da criança se eu for grosseira com ela, né? Da mesma, se o pai ele está sendo agressivo com o filho, ele vai ativar na criança o sistema de defesa, de luta ou fuga, né? Então, ela pode reagir agressivamente, inclusive, a esse pai também, e a situação fica muito ruim, né? Então, a gente tem que saber, usar muito bom senso aí também, né, Letícia? Uhum. O Cris, a Vânia aqui também está perguntando se a birra é uma forma de manipulação. Pode ser uma forma de manipulação, sim, né? É, você quer Pode falar? falar, pode falar, Existem pode dois falar. tipos de birra. A gente precisa saber diferenciar um do outro, tá? Tem uma birra em que a criança decide fazer a birra. Então, ela tem domínio daquilo. Eu quero, por exemplo, eu quero usar aquela blusa hoje. Ela tá ali, decididamente fazendo aquela birra. Você vê que ela tem que, inclusive, uma dica básica, quando a birra ela é assim, birra de pensamento, quando a criança decide, mas emocionalmente ela tem controle de interromper a birra, por exemplo. Você pega e dá a blusa que ela quer vestir, pronto, a birra acabou. Essa é uma birra de córtex, é uma birra de pensamento, tá? A criança consegue controlar a hora de parar ou não parar. Se ela estiver chorando, entre aspas, é uma birra em que a criança chora assim, ó, de olhos fechados, tá? Porque ela tem que sustentar uma imagem mental para ela dar conta de manter o choro, para ela dar conta de manter aquele comportamento. Quando eu sugiro mandar a criança abrir os olhos, tá? Olha para mim, vamos conversar. Porque de olhos abertos, se for uma manipulação, ela não consegue manter o choro por muito tempo, tá? A gente precisa saber diferenciar. Se for esse tipo de birra, jamais negocie com um terrorista. Essa é a dica. É a hora onde vocês vão ter que fazer uma intervenção mais firme, sim, isso não, agora sim, agora não, e ponto, acabou, tá? Firmeza, não é agressividade, não é dureza, né? É com autoridade, não é autoritarismo, mas não cabe muita negociação nesse momento. Quando é uma birra de gorila, de amígdala, nós estamos falando de sistema límbico, a criança está emocionalmente desequilibrada. Então você vai ver que vamos supor que seja na hora do banho, você jogou a água no cabelo dela de um jeito que ela não gostou e aquilo ela ficou emocionalmente desequilibrada. Ela não vai conseguir parar de chorar espontaneamente. Então, nessa hora, a gente tem que conectar com a emoção da criança para conseguir fazer ela acalmar a gorila dela, para conseguir fazer o pensamento funcionar. E aí sim nós vamos poder conversar sobre comportamentos, o que é melhor, o que é pior, qual solução a gente pode encontrar, qual que não. Mas primeiro tem que ter uma conexão com a emoção para depois a gente criar uma estratégia de intervenção, tá? Então tem dois tipos. Um é manipulador e a criança consegue parar quando ela quiser. O outro não, visivelmente um descontrole emocional. E aí, gente, aí entra a compaixão, aí entra a capacidade dos pais de conectar com a criança, não importa qual seja o motivo do descontrole, a gente precisa entender que é dentro da idade dela que aquilo tá acontecendo, né? Uhum. E aí eu estou vendo aqui a Márcia perguntando, né? Como fazer um bebê de 1 ano e 10 meses entender que não pode fazer tal coisa? Ensinar a obedecer. Meu baby, quando falo que não pode algo, aí ele faz e me chama para mostrar. As crianças, elas vão testar mesmo, né? Se o não é não, se o não é permitido, se o não é firme, né? A gente costuma dizer assim, que o não de mãe é um não negociável, até para a gente ao longo da vida aprender que se insistir um pouquinho, a gente alcança os objetivos da gente, né? E o não de pai
Não necessariamente assim, tá? Eu estou falando mais de função materna e função paterna, não necessariamente a mãe que faça um não mais flexível e o pai um não mais rígido. Pode estar invertido também, ou pode ter outras pessoas fazendo esses nãos aí pra gente. Mas é importante também que tenha um não que é firme, que a criança ela não vai conseguir nos dobrar, né? Para ela entender que tem coisas na vida que não tem negociação. Então, a gente precisa diferenciar para a gente e para a criança esses dois nãos. Um bebezinho, ele vai ficar testando, que não é isso. Esse é um não. Se eu insistir um pouco mais, a minha mãe vai me permitir fazer, ou ela, não, ela está dizendo que ali tem realmente um risco, e aí esse não vai vir com outra entonação, vem com uma firmeza diferente ali, então eu não posso nem brincar, né? Então, o tempo todo, nós, enquanto seres humanos, a partir dos 6 meses, a criança já é capaz de começar a testar o meio, né? Então, eu costumo dizer assim, um cachorrinho, quando ele quer atenção, o que ele faz? Ele vai lá, pega a bolinha e traz a bolinha para poder brincar. Ele pede a atenção da gente. Nós, seres humanos, nós somos tão danados, nós temos requintes de crueldade, porque desde pequenininho, se eu quero chamar a atenção, eu vou fazer de tudo para você me dar sua atenção sem eu ter que te pedir, né? Então eu vou chorar, eu vou fazer uma dança, eu vou fazer qualquer coisa para que você me dê atenção sem eu ter que te pedir, né? E é muito engraçado adulto, né? Já vira e fala assim: eu vou ter que falar para ele que ele tinha que ter me ligado, né? Então a gente vê lá essas birras infantis se repetindo ainda ao longo da vida, né? Para não ter que deixar claro, né? Oi? Um monte de marmanjo birrento. Birrento, né? Que quero atenção sem ter que falar claramente o que eu preciso, o que eu quero, como que essa pessoa pode atender as minhas necessidades, né? A criança, ela não tem essa clareza, mas a gente, enquanto adulto, ainda manter esse comportamento infantil, né? Porque muitas vezes não teve essa educação, não foi suprido nessas necessidades. Então, às vezes, a gente acha também que dar atenção para um descontrole emocional, eu posso estar reforçando aquele comportamento, e muito pelo contrário, né? Se a criança está nesse descontrole que você falou, né, que ela não dá conta de se conter, nesse momento a gente precisa dar esse acolhimento, né? Ou fazer, de repente, aquele abraço de urso, ela está muito agitada, pegar ela por trás, porque eu dou essa contenção e eu vou dizendo para ela assim: você é muito importante para mim, eu não sou seu inimigo, eu estou aqui para poder te ajudar. Vamos tentar entender o que está acontecendo, até que ela possa se acalmar para não se machucar e nem machucar o outro, né? Uhum. E isso vai fazer com que ele se torne um adulto muito mais saudável, muito mais regulado emocionalmente, né? É um privilégio. Você quer fazer algum comentário? Já tá eu acho que está faltando uns 5 minutos só, tá? Tá. Vamos Eu queria ler uma historinha que eu gosto muito, que eu acho que você lembra, que é da nossa época, que se chama Por que as Pessoas Gritam? Você conhece? Lembra? Uhum. Então, um dia, um pensador fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: por que as pessoas gritam quando elas estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está do seu lado? Questionou novamente o pensador. Aí o outro respondeu: bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. E o mestre voltou a perguntar: então não é possível falar em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: você sabe por que se grita com uma pessoa quando está aborrecido? O fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam. Falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos, seus corações estão tão agarradinhos que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso,
não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas se amam e estão próximas. Por fim, o pescador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que distanciem mais, pois chegará um dia que a distância será tão grande que não mais encontrarão caminho de volta. E eu acho lindo esse texto, né? Porque ele fala de conexão, né? Então, assim, por mais que a gente esteja com muita raiva, né? E a gente carrega essa ambivalência com os pais, porque ao mesmo tempo que a gente quer e precisa pertencer, a gente também quer criar asas e poder voar, né? E como se voar eu tivesse traindo esse sistema, esse aconchego, esses meus progenitores aí, né? Então, fica esse misto de amor e ódio, tanto na relação das crianças quanto dos pais, que também estão ali presos nessa relação e também querem ir de novo para suas vidas, para os seus voos, né? Então, se a gente tiver esse entendimento que aquelas emoções, elas são passageiras, né? Toda emoção, ela vem, ela tem um impacto, mas ela passa, né? E o que precisa estar garantido é essa relação, é essa conexão, né? Então, era isso que eu queria falar. Não sei se ainda tem alguma pergunta, mais alguma coisa. Eu quero só falar uma coisa com relação às Tá? receitas, né? Eu vejo Sim. tanta gente querendo receita de bolo e não tem, sabe, gente? É um construir diariamente a relação. Ali a gente, o tempo todo a gente experimenta, a gente tenta. Tem dia que funciona maravilhosamente bem, tem dia que não funciona daquela forma, que eu vou ter que inventar uma outra estratégia. Então não dá para achar que vai ter uma resposta que vai funcionar em todas as vezes, porque não é assim que funciona, né? Não tem uma receita. A gente precisa aceitar e conviver com a ideia de que é um caminho construído. Né? Eu estou vendo aqui uma pergunta da Wandala, que é mais, mas como fazemos isso com uma criança de 2 anos? Eu não sei isso, o que, que ela estava querendo dizer, porque tentamos negociar e não tem como, pois ela não expressa o que está sentindo e também não conseguimos ajudar. Wandala, só uma dica que eu vou te dar com relação às crianças pequenas, quando a gente nasce com uma camada cinzenta, a gente não nasce com um córtex pronto, tá? Tanto é que tem que ter a muleirinha para o bebê passar pelo canal vaginal e depois que vai formando essa camada que faz o pensamento, que vai fazer com que a criança consiga dar nome às emoções. Então, aos 2 anos, isso está sendo formado ainda. Como é que você vai ajudar? Dando nome por ele, ajudando a nomear. Então, você está percebendo que ele está nervoso porque ele está com raiva, porque ele queria ver o desenho da galinha pintadinha e acabou, e a internet caiu. Entendeu? Você vai nomear para ele o que é que ele está sentindo. Ele não sabe, ele tá sentindo raiva porque ou está frustrado ou está com raiva porque não é o desenho que ele queria. Mas ele não conhece essa palavra, isso não faz parte do vocabulário dele, é só uma sensação física. Então você descreve, nomeia para a criança e na medida que você vai fazendo isso, você ajuda a criança a se acalmar, porque você vai começando a acionar ela a capacidade de pensar. Você vai fazendo com que essa camada do cérebro ganhe força, ganhe novas conexões, tá? Não sei se é mais ou menos isso que você estava perguntando. Criança de 2 anos já faz birra manipuladora? Faz, Cris? Faz sim. Aos Né? 2 E a anos a gente gente tem o Terrible Two, que é a adolescência da primeira infância, né? e é terrível essa fase dos 2 anos, porque eles testam mesmo, e porque é também uma fase muito exploratória, né? Então, eles querem ir experimentando esse espaço, né? E descobrindo quais são as habilidades que eles já têm, né? Eles também vão começar a adquirir a palavra não. Então, eles começam a usar para a gente. Eu lembro dessa fase, assim, que a Manuela, tudo que a gente falava com ela era não, 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 mamãe, não, né? Porque era muito do que a gente ia experimentando juntas ali, até onde pode ir, até onde não pode ir, né? Então a criança manipula muito, sim, nessa fase. Nosso tempo Então, acabou. meu Deus, adorei, gente! Passa tão rápido. Obrigada.